salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Rene aqui. E eu vim falar sobre o soco que o Pedro levou ontem durante a partida entre Atlético Mineiro e o Flamengo. E infelizmente isso veio acontecer. O preparador físico do Jorge Sampaoli agrediu o Pedro após não querer fazer o aquecimento. O Pedro também tá errado, deve levar uma advertência pelo Flamengo, mas nada justifica o cara falar e dar um porrolho no cara. Então vamos assistir os comentários que você tem a dizer, que está aqui na descrição. Queria pedir também a sua inscrição e o seu like. Tamo junto, muito obrigado e vamos assistir juntos. No rosto do preparador físico do Mengão, Pablo Fernandes. O jogador escreveu sobre o que aconteceu nas redes sociais. Vamos dar uma olhada então na postagem dele. Tá aí, olha, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, aí reclamando de não entrar no time, né? Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigada a Jesus pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Tá, então, as palavras do Pedro, atacante do Flamengo. E aí, Elia? Pois é, olha, eu tô nessa estrada há muito tempo, Paloma, para saber que a cuica ronca dentro do vestiário. A cuica Isso só ronca, quem vive para saber só para mesmo. quem vive para saber, a cuica ronca dentro do vestiário. Essa é a imagem do Pablo, que é um cara que tem 52 anos. Ele já tem um histórico ruim de agressão. Esse cara já agrediu lá, não sei exatamente quem, parece que foi um torcedor do Olympique de Marseille, quando ele era o preparador físico do Olympique de Marseille, naquela fase, inclusive, que o Sampaoli era o treinador do Olympique de Marseille, naquela fase em que o Sampaoli levou o Olympique de Marseille ao vice-campeonato francês, o que é muito bom, já que a França tem o PSG, que nada de braçada e tem um orçamento 50 vezes maior do que todo mundo, então você ser vice-campeão na França é legal, só que ficou essa marca do Pablo Fernandes de ter agredido um torcedor ali na saída de um dos jogos do Olympique. Ele acabou suspenso e acabou, inclusive, afastado até o final da temporada. Não foi uma coisa tranquila. Ele foi afastado até o final da temporada. Ele é um cara que chegou para trabalhar... Ele não aprendeu, né, pelo visto. Não aprendeu. Ele chegou para trabalhar com o Sampaoli no Atlético Mineiro. Neste Atlético Mineiro aí. Quando o Sampaoli foi comandar o Atlético Mineiro, ele chegou para ser o preparador físico do Sampaoli e desde então ele está junto com o Sampaoli. Esteve com o Sampaoli no Atlético, depois esteve com o Sampaoli no Olympique e agora está com o Sampaoli lá no time do Flamengo. O que acontece é o seguinte, a partir do momento, Paloma, a partir do momento que há uma agressão, mesmo que você tenha razão, você perde a razão. Total. Não tem justificativa para agressão. Não existe justificativa para agressão. Não existe, não adianta nada. Qualquer tipo de razão que você possa ter tido, que te levasse inclusive a ficar descontrolado, a partir do momento que o seu descontrole causa uma agressão a quem está debatendo com você, acabou a razão, perdeu a razão. Essa é a realidade, é por isso que nesse momento eu não consigo enxergar outra alternativa que não seja o afastamento completo do Pablo Fernandes do time do Flamengo. Em qualquer lugar seria justa causa. Ele pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Eu acho que podem fazer um acordo com ele aí e tal, mas ele pode ser demitido por agressão por justa causa. O que é fato, o Pablo não vai... Eu estou dizendo já estou dizendo e antecipando, conheço de bola, conheço desse histórico. O Pablo não vai continuar e vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque o Sampaoli vai ficar desconfortável com essa história. É braço direito dele. Foi defender aquilo que o Sampaoli acredita. Por quê? Aí nós vamos para o outro lado da história. Repito, não vou ficar em cima do muro. A agressão não se justifica nunca. O Pablo tem que ser afastado, vai ser afastado, vai ser demitido e não vai ficar no elenco do Flamengo. Essa é uma realidade que vai acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte...
Quais foram os motivos que levaram o Pablo a tomar essa decisão? Começa no aquecimento. O Pedro está desconfortável no Flamengo. O Pedro está desconfortável porque desde que o Dorival saiu, o Dorival encontrou um lugar para Pedro e para Gabigol dentro do Flamengo. O Sampaoli não encontrou esse espaço. Então, como você bem viu na postagem, o Pedro está desconfortável, está muito desconfortável porque é pouco utilizado lá no time do Flamengo. Poderia até ser uma possibilidade no ataque do Palmeiras o Pedro, hein? Atenção, porque essa é uma possibilidade real, principalmente a partir de agora. Mas eis que o cara desconfortável, ele começa a ficar incomodado. O clima começa a ficar pesado. E aí, onde é que está o gerente de futebol do Flamengo? Onde é que está o Bruno Spindel? Onde é que está o vice-presidente de futebol do Flamengo? Onde é que está o Marcos Braz? Que não chegaram para... Você está trabalhando, você é diretor executivo de futebol, você é gerente de futebol, você não pode deixar nesse nível. Você tem que chegar e aplacar antes. Pedro, você está nervoso, calma. Você tem um dos maiores salários. Agora, você acha que o Pedro é para ser reserva, mesmo que seja num Flamengo? Eu acho que não é, mas essa não é uma determinação minha. Essa é uma determinação do Sampaoli. Quem tem que achar ou não é o Sampaoli. Como ele está tendo resultados agora, com o Pedro no banco, difícil você mexer. O Dorival foi craque quando ele conseguiu encontrar um lugar para os dois. Mas o Dorival agora é técnico do São Paulo. Quem é o técnico do Flamengo é o Sampaoli. Quem tem que definir o que é melhor para o Flamengo é o Sampaoli. Mas aí, esse mesmo Pedro que está incomodado, ele está aquecendo. Está aquecendo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele está aquecendo. E tem que aquecer. Todo mundo tem que aquecer. Ele é pago. Ele não é pago para ser titular. E aí é que entra essa questão que eu sempre falo, que eu não gosto de ficar paparicando jogador. Repito, não me venham atacar. Ó a imagem dos dois na delegacia aí, ó. Por quê? Porque foi um e foi outro. Foram pra lá. Os dois, inclusive para sair da delegacia, o Pablo Fernandes, que é o preparador físico do Flamengo e do Sampaoli, ele assinou um termo circunstanciado, ou seja, ele vai ser processado pelo Pedro. O Pedro vai processá-lo. 2 jogadores foram testemunhas também, prestaram depoimento. Foram testemunhas. Tá vendo o Marcos Braz saindo aí? Ó, o Pablo saindo. Você tá vendo aí, o Marcos Braz tá saindo e o Marcos Braz tá saindo junto com o preparador físico, com o Pablo Fernandes. Olha essa imagem. Ou seja, o cara tá saindo, o Pedro com certeza foi antes pra delegacia. Ó o Pedro aí, ó. Ó o Pedro, ó. Aí. O Pedro, ó a imagem do Pedro, ó. O Pedro tá saindo, o Pedro vai em outro carro, porque ele não vai no mesmo carro que o Pablo Fernandes, ele tá indo numa van, tá vendo? Cara, eu concordo plenamente com o que ele tá falando aí. O Pedro, ele é pago pra quê? Pra ser jogador do Flamengo. Nem titular, nem reserva. Tem que começar pela raiz do problema. Porque olha só o transtorno que isso trouxe para o clube. Agora, no meio da semana, tem um jogo importante dentro de casa, Libertadores, para decidir. E o que acontece? O time tá aí, ó, rachado. Tá difícil. Aí como que a gente faz? Vai se perder a classificação, um jogo que vale muito dinheiro? O cara tá errado. Nada se resolve na violência, nada nessa vida. Tu não quer o cara te estressa, tu vai dar um soco na cara do cara. Mas o Pedro também tem que ser divertido. Agora vamos ver. Alguns jogadores não querem treinar enquanto o preparador físico está no clube. Então, tá dificultando. Vamos ver o que vai acontecer nos novos momentos. Eu vou trazendo notícia aqui. Se Dorival fica ou não fica. Pra mim, Dorival tem que ficar no time. E você, o que acha? Deixa aqui no comentário. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.